Excelentíssimo advogado Salciado, presidente dessa colenda, 7ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, meus respeitos. Eminente desembargador Marcílio Eustáquio, relator da espécie sobre exame. Declaro o desembargador Paulo Calmon, eminente desembargador Agostinho Gomes, ilibado doutor procurador de justiça, doutor Henrique, um prazer revê-lo novamente. E o doutor Zé Arthur fez ali uma referência. Eu tenho só que agradecer, tanto quanto de Vossas Excelências, mas o carinho que Vossa Excelência tem comigo sempre dispensou com esse insignificante aprendiz de advogado quando estou aqui. E nas lides que nós já nos colocamos como ex-adversos, e hoje Vossa Excelência na condição de cursos leves. Os meus respeitos. Para cá, doutor Arthur, senhoras e senhores colegas advogados, senhoras e senhores eventuais. Excelências, penso eu que pelo regimento eu teria o dobro do prazo, que são 4 réus, eu represento 2 aqui, ora recorrentes. Mas não vou assombrar Vossas Excelências com 30 minutos que me seriam, no meu insignificante pensar, prazo regimental. Versa a espécie subexame de um recurso em sentido estrito em que figuraram como denunciados 4 policiais civis, 2 lotados na delegacia de furtos e roubos, 2 que tinham sua lotação na falsificação e defraudação, que são aqueles que eu represento, o Gilberto e o Milton, o Antônio Milton. Pois bem, lá pelos idos de 99, eu saí da polícia, acho que 86, 89, eu tinha cabelo nessa época, eu tinha pouco tempo que eu tinha saído da polícia, lá pelos idos de 99. Apareceu um cadáver lá em Joatuba. Pois bem, o cidadão tinha uma ficha criminal mais do que eu ostento cabelos na cabeça hoje. E salta aos olhos aqui um depoimento que foi prestado na fase judicial sobre o crime do contraditório, levado a efeito por um policial civil de nome, uma testemunha rolada pela defesa de um corréu, que o depoente trabalhou na sindicância instaurada pela Corredoria de Polícia e foi quem primeiro ouviu informalmente uma mulher loura, baixa, de cor branca, que teria ligação com a vítima Zenilton. E mais à frente, pelo que o depoente pôde apurar, a vítima, sempre que atingida por investigações, fazia ameaças a policiais, imputando-lhes recebimento de propina. Tiveram acesso à fita que registrou o movimento da agência bancária, citado pela mulher. Verificam que dentre as pessoas que ali compareceram naquele dia, estavam a vítima e a citada mulher. E denota a presença de 2 dos ora recorrentes, que é o Evilmar e o William. E arremata ele: enquanto o primeiro aguardava do lado, a fita mostra que enquanto os 2 policiais ainda estavam na agência, a citada mulher e a vítima saíram. As imagens contidas na fita do banco não revelam nenhuma aproximação dos policiais William e Evilmar, a vítima e sua mulher. Daqui, Excelência, surgiu a pretensa participação, não representa esses 2, represento, reitero, o Gilberto e o Antônio Milton, que seriam personagens que, segundo a lenda rezada, estariam numa royale da delegacia de falsificações passando na rua, que nunca foi identificado. Pois bem, o que nós trazemos aqui em sede de preliminar? E por que pensamos essa questão meritória para ingressar no flanco da preliminar levantada? Primeiro, a ausência de fundamentação devida da juíza, com relação ao contexto daquilo que foi elencado pela defesa em sede de alegações finais. E no outro plano, eu sempre aprendo, né? Eu venho aqui para aprender, porque lá fora aprende-se direito, aqui aprende-se justiça, é completamente diferente. Às vezes a concepção, a percepção de Vossa Excelência, com todo respeito, dista um pouquinho léguas do direito. Mas a justiça aqui, e o que se busca aqui é essa justiça que é feita por os homens, que são falíveis, houve falha por parte da magistrada que subscreveu essa sentença. E onde que nós queremos, além da ausência de fundamentação no todo do que foi alinhado por nós em sede de alegações finais, simplesmente esqueceu, desprezado. A gente tem um sabor, né, doutor Zé Arthur? Nós fazemos, às vezes, as respostas à acusação, a defesa prévia no crime de tráfico, e tem umas coisas que a gente pede lá, que lá no final, depois que né, você pediu isso, pedi. Isso depois da sentença em sede de apelação. Mas aqui, o que nós trazemos a lume e a apreciação de Vossas Excelências com relação à preliminar
ela versa sobre a manutenção das qualificadoras. Há duas qualificadoras alinhadas na PROEMEL: motivo torpe e recurso que possibilitou a defesa da vítima. Bem, eu aprendi com a saudosa professora Ada Pellegrini, que tem um livro sobre nulidades no processo penal, junto com mais dois que agora a memória e a idade já não me permite lembrar, mas da professora Ada eu não esqueço, a respeito das nulidades no processo. E ela fala da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, interpretando, lançando luz doutrinária sobre o que a Constituição fala. O judicionário tem direito de conhecer aquilo que é decidido pelo órgão judicial. Bem, então, diz o Ministério Público, meu preclaro procurador doutor Henrique, que há um motivo torpe. Bem, eu tenho que falar em que consistiu a torpeza quando eu for lá decidir. Eu digo juiz, o Estado juiz. Mais ainda, tem que se dizer também em que consistiu o recurso que impôs pela defesa da vítima. Tem que se examinar aquilo que foi desenhado pela defesa nas alegações finais e que muitas das vezes é esquecido e abolido, para fins de quê? Que eu, jurisdicionado, possa até contestar aqui. O fundamento da torpeza é esse, mas não é por causa disso. Eu não posso fazer, sabe por quê? Simples. Como eu faço um destaque, aqui estarão em 6 linhas, mas se formos ao deciso, talvez 3. Vamos a ela. Abre aspas. Não há também que se decotar a qualificadora nesse momento, pois a mesma deve ser submetida ao julgamento do tribunal do júri, uma vez que não foi demonstrada cabalmente a sua incoerência. Veja respeito à súmula 64. Mas peraí, isso aqui é fundamentar? Isso aqui é dizer ao judicionado, ó, isso aqui, doutor Zé Arthur, é torpe por causa disso. Há recurso aqui por causa daquela circunstância? É óbvio que não é. Então, para nós, na nossa pequenez de 28 anos de janeiro, com mais 3 de polícia, 31 tomando pancada, tomando chibatada, nós pedimos a Vossa Excelência que reconheçam a nulidade do deciso vergastado por conta da falta de fundamentação levada a efeito pela magistrada monocrática ao prolatar o édito de pronúncia. E nesse sentido, Excelência, nós ousamos trazer a colação, transcrevemos aqui uma decisão de um par de Vossa Excelências, não desmerecendo nenhum de vós, mas eu talvez seja o mais garantido de todos. Peço desculpa por falar isso, mas para mim é inegável. Sois vós garantistas, mas o desembargador Alexandre Vitor, estou puxando o saco, não tenho que fazer isso, não faço isso com ninguém, mas talvez tenha um destaque com relação a esse garantismo. E uma voz escoteira ali na quinta Câmara, Vossa Excelência sabe disso, né? Ele trouxe aqui um aresto e trouxe um acordo, inclusive, o voto dele na sua integralidade, dizendo: o princípio constitucional da ampla defesa deve ter proteção máxima, já que o que se discute é a liberdade de um ser humano, bem supremo da humanidade. O vício da decisão supracitada ofende não apenas o dever constitucional de que os atos decisórios sejam sempre fundamentados, então o que está na Constituição encontra eco na doutrina, e trazemos aqui um paradigma com relação à decisão desta Corte, deste tribunal. Mas também a ampla defesa, pois inviabiliza eventual questionamento em grau de recurso. Então, citando isso, esse acordo, essa decisão com paradigma, eu peço a Vossas Excelências que decretem a nulidade do deciso e que determinem que a juíza enfrente. Pô, Quaresma, mas você é complicado, né? Advogado é raça do cão, né, Zé Arthur? Ó, quando fala demais, você vem aqui pedir que o negócio falou demais. Quando fala de menos, você reclama. Eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra, eu só quero saber o seguinte: como fundamentação para a inteligência de Vossas Excelências, que percorreram um longo estágio até sentar aqui, que se judicaram até a hora de vir aqui como desembargador, isto aqui é fundamentação? Estando Vossas Excelências na sala de aula para ensinar, tivemos aqui um colega professor lá de Valadares, eu vou dizer para meu aluno de direito: isto aqui é fundamentação válida? É óbvio que não tem como falar. Óbvio. Então, este é o primeiro pleito: a decretação da nulidade da sentença por vício de fundamentação. Ultrapassada essa preliminar, Excelências, no mérito, caminhamos aqui com articulado, e eu volto a dizer,
Eu sou o cara que arruma confusão aqui, lá no plenário. Quem faz isso aqui é a minha sócia, que é a minha consorte, que eu acho que é com azar por ser casado comigo, que é a Cláudia. Isso aqui é da pena dela. E ela foi ponto por ponto, examinando e transcrevendo, pedaços por pedaços, colando fragmentos por fragmentos para edificar o nosso pleito, para que seja cassada a decisão de pronúncia, uma vez que não há materialidade estampada, tem um cadáver aqui. Então não vou discutir materialidade. Agora, vamos gravitar na órbita dos indícios de autoria. Indícios de autoria. Vamos a eles. Notícia sobre o desaparecimento do cidadão foi feita só 7 meses depois do fato havido. Isso pela mulher dele. Por isso que às vezes o cidadão não é consórcio, não, com azar. Porque só 7 meses depois que ela foi dar conta, o cara sumiu. Aqui ela foi pedir providência. 7 meses, Arthur, 7 meses. Mas tudo bem, vamos lá. Mas mais ainda. No que se atém à presença dos nossos patrocinados no local do banco, que fala-se que esse moço estava sendo extorquido, que daqueles que estavam querendo extorquir, os meus clientes seriam os algozes dele do aspecto pecuniário. Fato pitoresco: no local do crime, perito, folhas 1868, não foi observado pelos peritos qualquer tipo de construção no raio de 3 km. O local examinado em questão possui época dos exames, aspecto rural, topografia plana e vegetação lá descrita no item do local do corpo. Por que estou falando isso? Porque tem uma pessoa que falou, ouviu barulho de carro. E a 3 km de distância não tinha edificação nenhuma. Então começamos a dar asa àquela questão, que a testemunha é a prostituta das provas. Principalmente quando nós temos um laudo técnico a esfacelar o conteúdo das suas informações. Mais ainda. Prova pericial. As folhas 1869, extraído do relatório de necrópsia e um exame da fita VHS. Abro aspas. Pode-se notar que durante o tempo do qual Zenilton permaneceu na fila, o mesmo apresentava características de estar bastante nervoso e gesticulando e ansioso. Era um golpista que ali, obviamente, estava praticando mais um dos seus golpes e que pode até ter percebido a presença, porque há notícias, como já li aqui, de 2 corréus, do Vilmar e do outro, que eu não represento, naquele local. Mas por si só, e já dito pelo policial que examinou as imagens, nenhum vínculo, nenhuma proximidade esses 2 cidadãos guardaram com o decujus. Bem, continuando nessa trilha, excelência, de buscar esfacelar o que seria indício de autoria, diz o perito que também foi encontrado um projeto de chumbo nu e uma camisa, conforme mencionado no laudo, que diante disso possivelmente a execução se deu naquele local. Que quanto às marcas pneumáticas, conforme consta do campo de vestígios do subcitado laudo, esclarece que atendeu a solicitação do delegado de polícia que fez presente no local, Dr. Eider, que na parte, como confirmado no laudo, as marcas não eram suficientes para uma melhor análise, não tendo conformação necessária até mesmo para mensurar a banda de rodagem. Então, o que se tentou explicar, trazer foi que o carro utilizado pelos meus patrocinados teria sido levado lá, teria levado a vítima para lá. Uma viatura policial que tem controle de odômetro. Que você tem o odômetro lançado na hora que sai e na hora que volta. Peraí. Você está aqui, vai lá em Joatuba produzir um cadáver, porque ele não foi nem descarregar o presunto, não, ele foi produzir o cadáver. O cadáver estava respirando, não era gente. Ele passou a ser decujus lá. E no carro oficial, que tem, volta a dizer, controle de quilometragem, não é crível isso, excelência. Detalhes, os projetos foram 38, armas que policiais usaram, pode pegar, pode, qualquer lugar. Mas geralmente o policial, quando vai fazer isso, é pistola. Temos casos de execução, de juiz, de promotor. Quando o policial quer se transformar em bandido, ele não vai usar 38. Óbvio que ele não vai usar a pistola dele, mas ele vai usar a pistola. Isso aqui é outro detalhe que nós chamamos a atenção também. No mais, excelências, com relação à autoria, ficamos no campo da ilação, ficamos no campo da ficção.
Comecei lendo o depoimento do policial que foi da Corregedoria, e sabemos nosso rigor da Casa Corregedora da Polícia Civil em relação àqueles que integram os seus quadros. E mais ainda, depoimento de Daniel Costa Pereira, que confirma integralmente os termos de depoimento que prestou perante a autoridade policial em 19/10/99, que na ocasião o depoente viu o policial de costas e por isso naquela oportunidade não teria condição de fazer um reconhecimento com plenas condições, que o depoente nunca viu os policiais denunciados perante os policiais denunciados presentes na audiência. Aí eu pedi para nominar, que eu estava lá, falei, fulano, Beltrano e Ciclano, tá aqui o nome do Vilmar, do Antônio Milton, do Gilberto e do William. Há um fator interessante aqui, excelências. O relatório da Polícia Civil foi vazado, que indiciou os meus patrocinados, no dia 1º de abril. Eu acho que são umas coincidências interessantes, né? Podia ser um dia mais apropriado para fazer um relatório sobre a autoria e com esse tipo de informação aqui, que foi lançada por uma das, aspas, testemunhas. A Cláudia reconheceu o Gilberto, que é meu patrocinado, como, aspas, parecendo ser o mencionado policial que ia de óculos escuros de uma viatura Royale. Agora, se nós vamos submeter alguém porque é reconhecido como parecendo, a coisa começou a ficar complicada. Se o parecendo passou a ser indícios de autoria, o trem começou a ficar complicado demais da conta. Porque olha só que situação que eu me encontro. Vai para o plenário, em dúvida para a sociedade. Outro dia, acho que foi aqui mesmo que eu falei, aprendi de Vossa Excelência que vigoraria, mas eu ainda ouso discordar na minha insignificância. Na dúvida, pau no réu, é assim que funciona no plenário. Aqui em dúvida para a sociedade e na dúvida lá é pau no réu. O que ocorre? Eu tenho duas versões. Uma das versões, o Ministério Público falou, parece que é, e condena. Como é que eu vou falar aqui que não há decisão manifestamente contrária à palavra dos autos se disse um, falou, parecendo o quê? É o dilema que eu me encontro. E por derradeira, excelência, com relação a duas questões que versam na nossa preliminar e que tem assento também no contexto meritório. Quais sejam essas questões? Primeiro, a motivação, e que insere no contexto da pronúncia, daquilo que foi sustentado pelo parquet, que não foi provado em momento algum, a torpeza, um motivo torpe. Não há prova cabal e irrefutável da motivação, da autoria eu não vou nem discutir, já falei dela. Estou falando agora da motivação, que teria sido aquilo levado a efeito por qualquer motivação torpe. Então, se porventura, argumentando tanto, mantida a pronúncia, há que se falar, há que se sustentar, pleitear, rogar o decote da qualificadora do motivo torpe. E do outro lado, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Parece, o cara foi encontrado lá no meio do mato com uns punhados de tiro. Como é que você vai falar com o teu recurso? E a dinâmica desses fatos? Como é que se operou? O Ministério Público não descreveu isso. Houve a superioridade numérica. E não fala disso. As circunstâncias em que a vítima foi arrebatada, se ela foi convidada, se houve, não há nada disso explicado no processo. Então nós temos duas qualificadoras que, no modesto pensar da defesa, não teriam assento, que no caso de pronúncia devem ser decotados. Com tais considerações, excelência, pedindo desculpa, passei 3 minutos daquilo que falaria, que não ia usar o dobro do tempo, o que eu venho pedir a Vossas Excelências é que esses dois policiais que eu represento, tanto quanto os outros dois que eu não assisto, que, salvo engano, os meus, acho que os dois estão aposentados, que serviram à sociedade durante 30 anos, sem uma mácula sequer, não podem ser execrados, humilhados, submetidos a um julgamento popular pelo Tribunal do Júri, com isso que tem chamado de prova, com aquilo que foi lançado como fundamentação. O que se pede, o que se aguarda, o que sempre levo daqui quando vou embora, acolhido ou não meu pleito. Justiça, muito obrigado. Obrigado, doutor.